Plebs, Five Nights at Freddy's é uma franquia que começou em 2014, sendo composta por jogos de terror, muito conhecida por ter usado a gameplay point and click de um jeito criativo e também por brincar com esse tema de animatronics bizarros que eram pra ser pra crianças, tema novo na época que acabou cultivando um grande público, até hoje sendo um destaque nos jogos desse gênero e servindo de inspiração para vários desenvolvedores indie, já que FNAF foi feito por só uma pessoa em sua maioria, Scott Cawthon, o qual fez todos os jogos sozinho, até dublando personagens importantes pro jogo, como o Phone Guy do FNAF 1. Sim, é o Scott falando ali. Agora a questão é, um jogo indie simples, de certa forma, que foi lançado em 2014 e até hoje recebe filmes, continuações e uma fanbase ativa. O primeiro título foi de 2014 e é bizarro de se pensar isso, mas 2014 foi há 10 anos atrás. Então por que e como essa franquia se mantém até hoje? Como um jogo indie desses tem um público tão forte que mesmo com vários títulos fracos, mesmo com várias controvérsias, ainda continuam curtindo a franquia? Pois é impossível isso só ser sorte. A maioria das fanbases morrem em pouco tempo, pois toda a energia do título que elas apreciam passa uma hora ou outra, as ideias acabam. Mas vamos entender melhor o contexto. Scott Cawthon era um pequeno desenvolvedor de jogos, criava títulos curtos e simples, criando vários jogos católicos e títulos infantis, além de outros títulos como um jogo de plataforma. Esses jogos não faziam sucesso, entretanto ele continuava produzindo seus títulos, mesmo não estando contente com os resultados. Mas esses eram só detalhes. Scott se manteve normalmente até a sua tranquilidade ser interrompida com o lançamento de seu novo jogo, Chipper & Sons Lumber Co., um jogo mais infantil, onde você controlava um castor e cortava madeira, mas o jogo não foi bem recebido. Os críticos do jogo afirmavam que os modelos eram assustadores e não parecia ser algo infantil, colocava medo nas crianças. Então, Scott havia criado um jogo infantil que colocava medo? Essas falas não saíam da cabeça de Scott, o qual ficou mentalmente abalado. Seus jogos já não faziam sucesso, agora isso? Qual era o real propósito da sua existência? Ele ficou abalado, depressivo, mas uma última ideia de jogo veio em sua cabeça, uma última tentativa. Se ele consegue causar medo nas pessoas com personagens que eram pra ser bonitinhos, imagina se ele fizesse de propósito um jogo onde os personagens eram pra ser infantis, mas causam medo, são uma ameaça. A última tentativa de criar um jogo do Scott Cawthon foi o seu grande jogo de terror, Five Nights at Freddy's 1. O jogo não foi muito aguardado ou muito esperado pelas pessoas, porém quando o jogo foi descoberto e as pessoas tiveram a experiência, o jogo começou a ser aclamado. A atmosfera tensa do jogo, junto ao sentimento estranho de bichinhos fofinhos que eram pra ser pra crianças, o tema novo, os youtubers que gritavam toda hora que tomavam um susto. FNAF reinventou os jumpscares. Antes não era lá o recurso mais utilizado, e quando utilizado, era sem graça, como o jogo do labirinto, onde do nada aparece uma imagem do exorcista, era um susto de graça. Agora, a mecânica principal de FNAF era de que os sustos eram culpa sua, o jogo não iria te assustar de graça, era só você jogar direito. E então, com o grande sucesso que foi esse jogo, o Scott viu uma esperança. Como o seu estado já não muito bom, sua única opção era dedicar o máximo de tempo possível para produzir ainda mais jogos. Dito e feito, em 2014 foi lançado FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 e FNAF 4. FNAF 2 expandia as mecânicas do 1, agora não haviam mais portas. A gameplay se tornava mais caótica, exigindo melhores estratégias. FNAF 3, de certa forma, banalizou os jumpscares. Por causa dos Phantoms, você tomava vários de graça. Compensando isso, as mecânicas do jogo eram mais complexas, mais câmeras, recursos para gerenciar, também dando destaque ao William Afton. FNAF 4 fez o contrário do segundo, uma gameplay mais lerda e agoniante. Era necessário, além de uma pequena estratégia, prestar atenção nos sons. Daqui pra frente, a série continuou. FNAF 5, Sister Location, diversificava o jogo e focava mais em cenas lentas e demoradas do que passar nas noites, mas mantendo o estilo. E Pizzaria Simulator. Eu gosto muito de Pizzaria Simulator e tem de graça, ainda por cima oficial de graça. Pega todos os conceitos que não foram muito bem aplicados nos outros FNAF, une e melhora eles. Atenção, gameplay diversificada, ouvir os sons, gameplay caótica e tensa. Seu objetivo era cuidar de uma pizzaria, dos patrocínios e conseguir lucro. Para isso, você resgata animatronics
do lixo. Então a gameplay muda de cuidar de uma pizzaria para analisar cuidadosamente o movimento dos animatronics e impedir que eles te ataquem, para assim você poder usar as peças deles na pizzaria. Mas não é tão fácil. A gameplay muda de novo para uma mistura de FNAF 2, 3 e 4. Você tá exposto aos animatronics e tem tasks para fazer, tendo que se atentar ao radar e as posições que eles estão no mapa, e tem finais diversos. Sim, eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre isso. Então veio o FNAF World, Freddy in Space, Ultimate Custom Night, que era mais uma homenagem pros fãs. Depois desses sucessos veio o FNAF VR Help Wanted e Security Breach e suas DLCs, que foi bonzinho, vai. Agora, onde tudo isso se encaixa? E por que FNAF está forte e vivo até hoje? Pensa comigo o que mais atrai as pessoas para querer saber mais e mais de alguma obra. Mistério, curiosidade, e exatamente isso que FNAF usou com maestria. Diga o que quiser, a lore é muito confusa, a história é complexa, quebrada, sendo contada até hoje, e principalmente os youtubers e comunidades criam teorias, especulações, isso desde o FNAF 1, quem é William Afton, de onde veio tudo isso, e o Scott Cawthon aproveitou disso e fez uma puta jogada de marketing boa. A cada FNAF que lançava, novos mistérios, furos na história e teorias surgiam, e convenientemente, várias teorias de antes eram quebradas. Isso gerou uma busca incessante por cada vez mais explicações, cada vez mais partes da história. O Scott colocou as migalhas certinhas para que as pessoas não enjoassem e criassem cada vez mais teorias que são feitas até hoje. Porém, não adianta de nada construir curiosidade se não tem muitas pessoas para tê-la. Então, quando o FNAF 1 explodiu, foi essencial que o Scott publicasse tantos jogos, pois ele cativou muito público, conseguindo solidificar a comunidade do jogo em tão pouco tempo. Tanto que talvez esse seja o motivo para hoje em dia existirem tantos mascot horror como o FNAF, que tem várias continuações, por mais bestas que sejam. É a tentativa de replicar o que o Scott fez. E esses dois fatores que eu citei, o grande número de jogos e o mistério, juntos fortaleceram o essencial para manter FNAF até hoje, a fanbase. Com todo esse esforço do Scott para publicar vários jogos, a comunidade de pessoas que gostava de falar sobre esses jogos foi tendo cada vez mais assunto. Como em menos de um ano foram publicados 4 jogos de FNAF, as pessoas que curtiam esses jogos também se animaram, faziam vídeos, comentários, divulgações, fanarts, o que obviamente ajudava a alavancar a série, mas nada se compara às fangames, jogos criados por fãs que fortemente se inspiram em alguma obra ou pelos elementos principais dela. Como o FNAF teve muitos jogos e muito mistério por trás, cativando ainda mais o público, não demorou muito para que vários fãs quisessem fazer o mesmo, criar histórias cheias de mistério ou refazendo a história de Five Nights at Freddy's de um jeito que elas achem melhor. Uma das primeiras fangames e um grande destaque até hoje é Five Nights at Candy's, o qual, ao invés de se passar em uma pizzaria, se passava em uma hamburgueria, e os animatronics eram 2 gatos, ao invés do elenco principal do Freddy, Bonnie e Chica. O jogo trazia mecânicas novas e uma história diferente da original, ainda por cima, com qualidade, parecia um real jogo da franquia, então também ficou conhecido, com várias pessoas achando que era do mesmo criador de FNAF. O mais surpreendente disso tudo é que, como a fangame deu certo, tivemos continuações como Five Nights at Candy's 2 e o 3, o 2 sendo um dos menos conhecidos, um mais meh, e o 3 se passando em um cenário parecido com o FNAF 4, porém mais dinâmico e rápido, sem perder tanto o sentimento de agonia. Outro exemplo de fangame bem famoso é Jolly. Jolly se inspira em um restaurante real, Jollibee's, tendo certos personagens parecidos com os mascotes da franquia real. Era um jogo mais simples, entretanto tivemos continuações. Foi melhorando com o tempo até chegar no terceiro, Jolly 3, que é dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2, que eram absurdamente melhores que a primeira fangame, também parecendo um jogo oficial. Outro destaque incrível nas fangames é The Joy of Creation, tendo 3 títulos, parece que todas as fangames têm 3 jogos, né, mas beleza, onde em 2 deles você corre dos animatronics, que já são muito bons porque os gráficos são incríveis e as mecânicas também, a atmosfera toda combina, tendo modelos próprios e um cenário cheio de detalhes. Agora meu título favorito é The Joy of Creation modo história. Não é só correr dos animatronics e completar um objetivo, é uma história inteira, cheia de mecânicas, com uma gameplay fluida. Parece um jogo
AAA feito por uma empresa gigantesca. A ambientação e gráficos desse jogo, junto com a qualidade, são inacreditáveis para um jogo feito por fã. Uma última fangame bem conhecida é Pop Goes, conhecida por sua gameplay complexa e interessante e seus ótimos polimentos. Esses jogos feitos por fãs foram responsáveis por muita parte da atenção que FNAF levou, porque como são muitas fangames sendo lançadas até hoje, era impossível não ter algo novo sobre FNAF toda hora. Se a franquia oficial não lançar nenhum jogo, os fãs se entretêm com as fangames que eram criadas com base nos jogos, o que proporcionavam ainda mais assuntos, ainda mais holofotes, mesmo que indiretamente. O próprio Scott Cawthon, percebendo isso, fez um projeto para financiar várias fangames, chamado de Fanverse, e a esmagadora maioria das fangames que eu citei anteriormente fazem parte da Fanverse. O que isso quer dizer? Vão ter mais jogos com melhor qualidade e mais pessoas produzindo. Eu nunca tinha visto muitos projetos desse tipo, e principalmente nenhum que tinha ficado tão grande. Tipo, são jogos feitos por fãs, ninguém espera projetos desse tamanho, nem o próprio Scott. E com toda essa comunidade, todos esses projetos futuros e todo esse mistério envolvendo a história, eu não consigo enxergar um fim para essa franquia tão cedo. Por isso, FNAF ainda está vivo e vai continuar por um bom tempo.